O sintetizador. Anatomia de um sintetizador. O sintetizador é o mais essencial e versátil instrumento de estúdio de produção de dance music. Ele pode ser usado para criar todos os elementos de uma track, do baixo e bateria até os leads, pads e efeitos. Ele pode até mesmo ser usado para processar vocais e outros instrumentos, abrindo um mundo de novas possibilidades timbrísticas. Vale investir em pelo menos um bom sintetizador versátil. Procure um com vários osciladores, tipos de filtros e opções de modulação, para ter acesso ao máximo em termos de flexibilidade de programação. Existem muitos sintetizadores com bom som no mercado, porém é bom achar um que possua as funções que você precisa e aprenda a usá-los bem, ao contrário de ter vários dos quais você só precisa dos presets. Há muitos tipos de sintetizadores que oferecem diversos estilos de síntese, incluindo o analógico, digital, aditivo, FM, wavetable, PCM e granular. Mas o mais comumente usado é um bom e velho analógico ou virtual analógico, sintetizador subtrativo. Como o nome sugere, ele pega uma onda sonora bruta e passa através de um filtro que subtrai frequências, depois envelopes e LFOs, ajudando a dar forma ao timbre final. Osciladores. Tudo começa com os osciladores. Eles fornecem a onda sonora básica, que fará o sintetizador cantar. As waveforms, ondas sonoras, podem ser combinadas para produzir timbres complexos. As waveforms analógicas clássicas são as senoidal, sine, triangular, triangle, dente de serra, sawtooth, onda quadrada, square ou pulse e ruído, noise. Cada um tem um som distinto baseado nos seus conteúdos harmônicos. Sine waves são as mais simples e puras, produzindo somente a frequência fundamental e nenhum harmônico. Triangle waves tem algum conteúdo harmônico. Só waves tem tanto harmônicos pares quanto ímpares, dando a elas um som rico, cheio, parecido com instrumentos de sopro. Elas são a base usada para criar muitos baixos e leads. Square waves, tons apenas harmônicos ímpares e som ocos, parecido com instrumentos de classe de madeiras e que usam palhetas. Noise são usados para timbres mais agressivos, ruídos percussivos e efeitos especiais. Subosciladores. Um escravo do oscilador principal, o sub, gera notas 1 ou 2 oitavas abaixo do master e é usado para adicionar peso e personalidade, especialmente nos sons de baixo. Fine tuning. Use a afinação fina para desafinar os osciladores levemente para um som mais largo e rico. Desafinar em poucos cents faz com que o oscilador respire ou bata de acordo um com o outro, como os sintetizadores antigos. Desafinando em intervalos como quintas, gera timbres clássicos com o som de Ramirez. PWM, Pulse Width Modulation, modulação de largura de pulso. A simetria de uma onda quadrada pode ser ajustada para produzir mudanças no timbre. A largura do pulso pode ser modulado usando um LFO, Low Frequency Oscillator, ou um envelope. Quando a largura do pulso é incrementada, o som começa a perder frequências graves. Use o PWM para pads brilhosos e leads. Uníssono. Engorde o som acrescentando osciladores escravos adicionais e desafine-os um pouco, produzindo um som amplo e rico a partir de um só oscilador. Uníssonos são muito usados em pads e leads gordos e cheios. Envelope. Quando uma nota é tocada no teclado e sintetizador, não gera apenas a onda sonora, gera também um envelope. O gerador de envelope EG é um modulador usado para controlar um parâmetro de forma e alterá-lo ao longo do tempo. É normalmente usado para controlar o volume do som. O envelope consiste de diversos estádios que podem ser programados com valores específicos. O envelope mais comum é o ADSR, que tem 4 estágios: ataque, decay, sustain e release. O estágio do ataque começa quando a tecla é pressionada e diz o quanto tempo vai desde o silêncio até o volume alto. Valores baixos são usados para instrumentos percussivos. O decay determina a velocidade com que a amplitude cai depois do pico do ataque. O sustain é o volume que é sustentado enquanto a tecla é pressionada. Quando a tecla é solta, se inicia a fase do release. O release indica a velocidade do fade-out da nota. Use valores longos para pads. Filtros. O filtro é um tipo de EQ usado para desenhar o conteúdo harmônico de um timbre. Ele faz isso removendo algumas frequências enquanto deixa outras passarem intocadas. Os 3 tipos mais comuns são: Low Pass, corta frequências altas, ideal para sons de baixo; High Pass, corta frequências baixas, bom para pads; Band Pass, corta uma região específica de frequência. Sintetizadores mais exóticos podem oferecer Band, Reject e Comb Filters. Cut-Off,
controla a frequência a partir do qual o filtro cortará o sinal. É provavelmente o parâmetro do sintetizador mais usado na música eletrônica. Ressonância, dB. Aumenta o volume das frequências perto do ponto de cut-off. Em volumes altos e ressonância, introduz um agradável harmônico. Quando no volume máximo, se torna mais alto que o sinal original, gerando um som parecido com o grito. Esse efeito é chamado de self-oscillation. O exemplo mais fácil de se encontrar, o timbre da Roland TB-303, quando a ressonância está regulada em mais de 90%. Muitos sintetizadores oferecem dois filtros e diferentes formas de direcionar o timbre entre eles, tanto em série quanto em paralelo. Experimente com esses direcionamentos para conseguir sons radicais e diferentes. LFOs, osciladores de baixa frequência, Low Frequency Oscillator, são como osciladores normais, mas são regulados para frequências abaixo do limite da audição humana, 20 Hz, e são usados para modulação e não para geração de som. Eles podem modular qualquer coisa, por exemplo, o volume do filtro de cutoff ou a afinação do oscilador. Shape. Selecione o formato da onda do LFO. Podem ter os formatos básicos dos analógicos, revertidos, invertidos, randômicos. Speed. Pode ser regulada em Hz, ciclos por segundo, ou com valores relativos ao BPM da música. Note on. Triggering. O LFO é trigado a cada vez que a nota é tocada. Isso é essencial para programar patterns rítmicos, previsíveis e frases que casam com o groove da música. Phase. Quando o LFO é trigado, ele pode ser regulado para começar a circular de um ponto específico do ciclo da onda sonora. Use em conjunto com o Note-on Triggering para uma regulagem fina de como o LFO trabalhará ritmicamente. Fade-in. Aumenta a quantidade do LFO para uma profundidade específica ao longo do tempo, parecido com o estágio de ataque ou um envelope de modulação. Pode ser útil em sons com longo sustain. Modulation Matrix. É como uma central telefônica que conecta LFOs em envelopes com diversos destinos, tais como o pitch do oscilador ou a frequência de corte do filtro. Assim que uma fonte é conectada a um destino, a quantidade de modulação é regulada usando o parâmetro depth, profundidade. Esse pode ser um valor positivo ou negativo, dependendo do synth e dos parâmetros envolvidos. Amplificador. O amplificador, ou amp, dá forma ao volume do sinal e tem um envelope dedicado para fazer o serviço. Muitos synths permitem que o volume seja modulado pelo velocity na nota mid para adicionar dinâmica. Pitch band. Sintetizadores físicos têm um controle físico de pitch band. Pitch band wheel, para performances ao vivo. Pode ser programado para substituir ou descer a afinação em um número definido de semitons. Sintetizadores antigos são limitados em 2 ou 3 semitons. Sintetizadores virtuais e digitais podem ter faixa de band de inúmeras oitavas. Mod wheel. O mod wheel é um controller endereçável que normalmente fica ao lado do pitch band. É usado tradicionalmente para vibrado e endereçado para o controller. Use o mod matrix para mapear o mod wheel. Portamento glide. Essa função força o pitch a escorregar de forma suave entre as notas. Dependendo do sintetizador, pode ser programado para todas as notas ou somente para notas sobrepostas, legato. A velocidade ou rate regula a velocidade de transição. Use automação para habilitar o portamento em certas notas. Key tracking. O key tracking segue a nota mid de entrada e a mapeia para um parâmetro como o filtro cutoff. Use isso quando o som precisa ter mais brilho, quando a nota é mais alta no teclado e mais fechada quando é tocada na região mais baixa. Polifonia se refere à quantidade de notas que um sintetizador pode tocar ao mesmo tempo. Sintetizadores polifônicos tocam várias notas e são úteis para tocar acordes. Synths clássicos como o Minimoog e o TB-303 são monofônicos, tocando apenas uma nota por vez. Obrigado! Não se esqueça de deixar o seu like, isso ajuda muito a manter o canal.